Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. O meu nome é Alexandre Rogério, sou do canal Formação Bíblica Católica. E estamos, acho que já no penúltimo vídeo da série sobre o sábado ou o domingo. Qual é o dia santo dos cristãos? E o título do presente livro, do presente vídeo, no caso, é A Abolição da Lei dos Preceitos. A passagem que nós vamos refletir é sobre Efésios 2, 14 e 15. Né? Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Né? O que diz Efésios 14, versículo 15? Diz assim. Efésios 2, 14 e 15. Deixa eu pegar aqui. Passagem, Efésios 2, 14 e 15. Efésios 2, 14 e 15. Efésios 2, 14 e 15. Porque é Ele a nossa paz, está falando de Cristo. Ele que de dois povos fez um só. Que dois povos? Os judeus e os gentios. Destruindo o muro da inimizade que os separava. Abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, a própria lei, os preceitos e as prescrições. Preceitos são 617 preceitos, que está no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que está lá os preceitos e as prescrições, incluindo o sábado. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. E reconciliá-los, ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Ou seja, dois povos, judeus e pagãos, convertidos a Cristo, cristãos. Cristianismo para o mundo todo. Então, vamos aos comentários. Efésios 2, 14 a 15. Percebemos nessa passagem, nas próximas abaixo, a abolição da lei na sua velha forma, ou seja, a dos preceitos e prescrições, mas não na sua essência. O amor, a perfeição do cumprimento da lei. São Mateus 5,17 diz: Não julgueis que vim abolir a lei aos profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. São Mateus 9,13 diz: Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. São João 8, versículos 13 a 11 diz: Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés, ou seja, usando a lei mosaica, mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Só um pequeno observação. Na lei mosaica, em Deuteronômio 22, versículo 22, fala que se pegasse um homem e uma mulher em adultério, era para apedrejar os dois. Tanto o homem quanto a mulher. Nesse caso, os judeus que estavam testando Jesus, para ver se ele estava desrespeitando a lei de Moisés, para que, uma vez desrespeitando a lei de Moisés, todo mundo apedrejasse Jesus, falou, pela lei mosaica a gente tem que apedrejar essa mulher. Só que pela lei mosaica, Deuteronômio 22, 22, tinha que apedrejar a mulher e o homem. Ou seja, pela lei mosaica, eles não estavam nem cumprindo nem a lei mosaica. Só estava apedrejando a mulher. Não estou defendendo que tinha que apedrejar o homem e a mulher, mas estou falando no contexto. Então, eles estavam desobedecendo até a mesma lei judaica. Até mesmo a lei mosaica. Né? Que dizes tu a isso? Os judeus testando Jesus. Versículo 6 de São João 8. Diz: Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escreveu com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra.
A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um a um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. A lei de Cristo é a lei da misericórdia. Ele quer misericórdia, não sacrifício, como está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 6. Agora vamos ver Romanos 13, versículo 9 a 10, que diz o seguinte: Pois os preceitos, ou seja, da lei judaica, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. São Mateus 7, 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. São Mateus 22, versículo 36 a 40, diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Deuteronômio 6:5. E este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. E nesses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. São João 7:19. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. No caso ali da adúltera. Deuteronômio 22, 22 diz: tem que apedrejar a mulher adúltera e o homem. Só que só levaram a mulher. Malandramente. Atos dos Apóstolos 15, versículo 5 e o versículo 10. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Ele está falando que os cristãos que eram judeus anteriormente, queriam impor aos cristãos que antes de ser cristãos eles eram gentios ou pagãos, eles queriam, os cristãos vindos do judaísmo, forçar os cristãos vindos do paganismo a se circuncidar. Né? E aí no versículo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 15 diz: Por que, pois, provocais agora a Deus impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ou seja, aí no caso, o apóstolo está falando o seguinte: vocês são cristãos agora, vocês não estão mais no jugo da lei mosaica. Nem vocês, cristãos vindos do judaísmo, nem os cristãos vindos do paganismo. Isso que ele está falando. São Tiago 2, versículos de 8 a 13. Se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem dúvida fazeis bem. Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda ela. Então, só parando um pouco a leitura de São Tiago 2, de 8 a 13, só um pouquinho parando. O que está querendo dizer com isso? Não adianta os adventistas, a congregação cristã, seguir o sábado apenas. Eles têm que seguir todas as 617 prescrições que estão no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Senão eles vão ser culpados de toda a lei. Eles vão ser malditos. Porque fala, se você não cumprir um preceito da lei, você é maldito. Se você quer criar... Não adianta ser só o sábado. Você tem que cumprir as outras 617 prescrições. Prosseguindo, então, versículo 11 de São Tiago 2. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, diz também, não matarás. Se, pois, matares, embora não tenhas cometido adultério, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, de tal modo, e de tal modo procedei, como se estivesseis para sempre julgados pela lei da liberdade.
Ou seja, a lei da liberdade é a lei de Cristo, não a lei mosaica. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. São Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E cada um faz violência para aí entrar. Faz violência, faz grande esforço para entrar no reino de Deus, proclamado por Cristo nos evangelhos, naquele testamento, e queria vigiar a partir do derramamento de sangue, esse novo testamento de Cristo, né? Esse novo testamento proclamado por Cristo iria vigiar com toda a força a partir do sangue derramado na cruz. Gálatas 3, versículo 24 a 25. Assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque o Espírito Santo mesmo ele nos ilumina, mostrando que é certo e que é errado. Tito 1, 14, 16. E não dessem ouvidos a... Tito 1, capítulo 1, versículo 14, 16 diz: E não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. Detestáveis que são, rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Então, o cristianismo não tem mais a lei do puro e do impuro, que está em Levítico 11, tá? E comidas. Colossenses 2, versículo 13 a 23. O que fala aqui? Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. E é Ele, ou seja, Cristo, que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida. Comida, ou seja, não come carne de porco. Gosta de ver se não come carne de porco, se eu não me engano. E não toma café, viu? Ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Ninguém vos critique por isso. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sob pretexto de humildade e culto dos anjos. Desencaminham-se essas pessoas com suas próprias visões e cheias de vão orgulho do seu espírito materialista. Não se mantêm unidas à cabeça. Quem que é a cabeça? Jesus Cristo. Da qual todo o corpo, ou seja, a igreja, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesses no mundo? Não pegues, não proves, não toques. Proibições essas que se tornaram perniciosas pelo uso que delas se faz, e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não tem nenhum valor real, só serve para satisfazer a carne. É isso aí, irmãos. No próximo vídeo, acabaremos com o tema sábado ou domingo. Qual é o dia santo do Senhor?